Às vezes eu adio algumas tarefas porque eu tenho muito medo de errar, tenho muito medo de me frustrar com aquele resultado ali que aquilo vai me trazer, ou então porque eu quero ter 100% de certeza de que aquilo ali vai dar certo antes de fazer. Hoje eu percebo que procrastinação não é somente quando eu estou deixando uma coisa para fazer depois. É também quando eu estou fazendo várias coisas e não aquela coisa que eu deveria fazer, aquela atividade principal que mexeria realmente o ponteiro. Eu estou adiando aquela atividade ali e estou fazendo várias outras coisas que não vão influenciar em nada. Então, hoje eu percebo que procrastinação não é só trocar uma tarefa para assistir uma série, para assistir televisão, para ficar deitado no sofá scrollando o feed do Facebook, o feed do Instagram e do TikTok. Às vezes é também fazer outras tarefas que não são tão importantes quanto aquela que eu deveria estar fazendo. E na minha vida, muitas das vezes a procrastinação aparece quando eu estou querendo pesquisar demais. Às vezes eu tenho que fazer um vídeo, eu fico numa eterna pesquisa e não parto para execução, para ação, que seria gravar. Ou então eu quero entender tudo nos mínimos detalhes antes de fazer, organizar demais, pensar demais em tudo, deixar tudo milimetricamente calculado. Então, antes de falar das técnicas que eu uso, eu preciso identificar quando eu estou procrastinando. Então, a primeira coisa que eu faço, que seria a primeira técnica para parar de procrastinar, é descobrir o que eu estou tentando evitar. Então, seria mais ou menos identificar a causa raiz. Por exemplo, vou pegar um exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, que eu já percebi que isso é um padrão meu. Às vezes eu adio algumas tarefas porque eu tenho muito medo de errar, tenho muito medo de me frustrar com aquele resultado ali que aquilo vai me trazer, ou então porque eu quero ter 100% de certeza de que aquilo ali vai dar certo antes de fazer. Então, em vez de eu fazer a atividade principal, que é a atividade que vai mexer o ponteiro, eu fico adiando aquela tarefa e fico querendo fazer outras que estão ao redor dela, mas que não vão influenciar em nada. Que nem eu falei o exemplo da pesquisa. Às vezes eu tenho que gravar um vídeo, em vez de eu gravar, eu não estou falando que eu anulo a pesquisa, não é isso. Eu vou pesquisar, mas às vezes eu já pesquisei o suficiente, eu já fiz o suficiente e eu continuo adiando a execução. Quando eu vim criar esse canal, eu fiquei numa pesquisa infinita do que falar, o que eu seria, como eu ia me posicionar, e chegou num ponto que eu percebi que aquilo ali já não era mais uma pesquisa, aquilo ali já era uma procrastinação. Eu estava adiando gravar porque eu estava querendo ter certeza de que ia dar certo. Só que não dá para eu ter certeza de que vai dar certo antes de colocar as coisas no ar, antes de gravar o primeiro vídeo. Então eu tenho que me permitir errar e eu vou errar, não tem jeito, a gente vai errar para acertar no caminho. Ontem eu percebi um exemplo também de procrastinação que estava acontecendo comigo. Eu ainda moro com a minha mãe atualmente e gravar com outras pessoas em casa é muito complicado, porque você depende do silêncio da outra pessoa e aqui no meu caso, ninguém sabe que eu tenho um canal no YouTube, então não tenho como eu ir ali pedir silêncio porque eu tô gravando vídeo pro YouTube, não dá pra fazer isso. Então, eu fico tentando gravar quando não tem ninguém em casa. E o meu dia de gravar é somente aos finais de semana, porque dia de semana não dá. Sou CLT, eu saio de casa muito cedo, chego em casa à noite, não dá pra gravar. E o que eu percebi que estava acontecendo comigo nas 2 últimas semanas? Eu comecei a adiar a gravação. Por quê? Porque o ambiente que eu tô aqui, ele tá um caos, ele não tá propício para gravar. Estão acontecendo várias coisas que não deveriam acontecer, que seriam imprevistos, aqueles obstáculos no meio do caminho. E eu percebi que a minha cabeça, ela meio que entrou em pane. Aí eu ficava assim, eu preciso gravar, mas eu não quero. Eu preciso gravar, mas eu não quero. Mas por que eu não quero gravar? Porque não tava num ambiente adequado para eu gravar. Então eu estava me recusando a gravar por eu não estar no ambiente que eu deveria estar, no silêncio que eu gostaria de estar, no local que eu estou acostumada a gravar. E aí eu comecei a ficar adiando isso. Hoje é domingo, já era para esse vídeo estar gravado desde ontem, mas eu não consegui. Isso também seria um exemplo de procrastinação, porque embora eu saiba que eu tenho que fazer, eu fico adiando isso. Uma outra técnica que eu uso é diminuir o tamanho da tarefa. Então, aqui, no caso de gravar um vídeo dá um certo trabalho. Na verdade, não dá tanto trabalho. Um vídeo que nem esse aqui, pouco editado, sem muito cenário, sem muita iluminação, realmente ele não dá muito trabalho. Mas, na minha cabeça, eu acho que eu já
criei que ele dá muito trabalho, porque eu tenho que ficar pensando em coisas que gastam a minha energia, que eu não deveria ficar pensando se eu estivesse morando sozinha, por exemplo. Aquilo ali me gasta uma energia mental muito grande, que eu tenho que gravar quando não tem ninguém em casa, ou então eu tenho que falar muito baixo, ou então eu fico pensando assim, será que alguém vai me chamar aqui enquanto eu tô gravando, sabe? É tudo coisa da minha cabeça. Uma coisinha que é pequena, que é só sentar e gravar um vídeo, eu transformo numa coisa enorme. O que que eu penso assim para eu quebrar e diminuir essa tarefa? Gravar um vídeo às vezes demora, mas o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar o cenário, vou sentar e vou gravar. Vou gravar o primeiro tópico. Gravei o primeiro tópico. E depois que eu começo a gravar, que eu percebo ali que o meu nervosismo diminui, que as coisas vão ficando mais tranquilas, aí depois eu consigo desenrolar até o final. Mas o início, normalmente eu fico querendo adiar. Inclusive, é por isso que hoje eu tô conseguindo dar conta de gravar e ser CLT. Porque eu não penso que eu tenho que conseguir sentar e gravar vídeos. Eu penso que eu tenho que produzir conteúdo para o canal. Então eu tenho uma sequência de vídeos ali que eu tenho que produzir. Pensando nisso, eu consigo organizar a minha cabeça para eu fazer o que eu tenho que fazer. E uma terceira técnica que seria, eu parei de esperar a força de vontade, ou seja, eu parei de esperar a vontade aparecer para fazer. É começar antes de ter vontade. Sabe aquela sensação que a gente fica esperando de tipo assim, agora eu tô pronta para fazer? Então, essa sensação, ela quase nunca vem. Na maioria das coisas que eu tenho que fazer, muitas das vezes eu não tô querendo fazer, essa sensação não vem. Eu simplesmente sei que eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço. Uma coisa que eu uso, que me ajuda muito, é pensar que eu só preciso de 15 minutos para fazer determinada coisa. Então, vou pegar um outro exemplo aqui que não seja de vídeo, vou pegar um exemplo que seja de academia. Muitas das vezes, na maioria dos dias, eu não estou a fim de ir treinar. Por quê? Eu treino depois que eu saio do trabalho. É muito cansativo. Então, muitas das vezes, eu não quero ir. Mas eu sei que eu preciso ir. E quando eu não quero ir, o que eu penso? É como se eu estivesse enganando o meu cérebro. Eu penso assim, não, eu só preciso de 15 minutos. Eu já fico ali, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. E eu não penso muito. Eu saio do trabalho, troco de roupa e vou. Quando eu chego na academia, aí eu já penso, só 15 minutos. Só que na realidade eu não vou treinar em 15 minutos. Mas eu só preciso desses 15 minutos para eu começar. Eu vou, treino 15 minutos. E aí, depois que aqueles 15 minutos passam, eu já perdi aquela não vontade. Pra mim eu já tô ali no calor do momento, já aconteceram várias coisas com o meu corpo, porque os primeiros exercícios já fizeram aquilo ali, então eu continuo. Aí eu faço mais 15, dá 30, depois eu faço mais 15 e dá os 45 minutos que eu faço diário. Então, eu uso essa técnica. Eu só preciso de 15 minutos. Se eu vier gravar, poxa, eu não quero gravar, só preciso de 15 minutos. Então eu vou e sento. Eu já tô aqui, já tem quase 15 minutos que eu tô falando aqui. Eu vou precisar só de 15? Não. Eu ainda tenho mais 2 vídeos para gravar. Mas depois que a gente começa, a gente quebra aquela primeira barreira, né? Aquele primeiro atrito. Então fica mais fácil da gente seguir. Uma quarta técnica que eu também uso é eliminar as decisões no momento da execução. Antes de gravar, eu tenho que definir qual o tema, qual a thumbnail e qual o título, que são as primeiras coisas que eu defino, e aí depois eu gravo o vídeo. Então, primeiro eu defino essas 3 coisas para depois eu vir criar o roteiro. Isso elimina essas decisões no momento da execução. Então agora eu tô aqui para gravar. Eu não tô aqui para ficar pensando no título, em qual thumbnail eu vou criar, em qual tema eu vou falar. Eu já pensei isso antes. E de novo, quando eu penso isso antes, eu penso isso em bloco. Então, eu elimino as decisões que talvez eu deveria vir tomar no meio do caminho. Isso me permite não ficar adiando e não ficar também irritada ali no meio da criação, muitas vezes, que às vezes a gente está focado fazendo alguma coisa, mas aí a gente precisa pensar em outra, acaba que desfoca, e se a gente não souber lidar com aquilo ali, a gente vai querer desistir de fazer aquela tarefa. E uma quinta técnica seria agrupar as tarefas semelhantes. Foi até o que eu falei aqui anteriormente. Então, quando eu vou gravar, eu só gravo. Eu pego os 3 vídeos que eu tenho e gravo. Se eu for criar roteiro, eu só crio roteiro. Pego os 3 que eu tenho e crio roteiro. Se eu for criar thumbnail, eu já crio os 3. Por quê? Porque isso, além de diminuir o atrito de começar, isso também é uma técnica de produtividade, porque mantém a nossa cabeça focada em uma atividade só durante um tempo. A gente não precisa ficar quebrando, picando a tarefa. Vai permitir que você trabalhe até de forma
mais rápida e também vai eliminar esse atrito que a gente fica criando de querer ficar procrastinando as tarefas. E a sexta técnica seria aceitar as versões ruins, seria se permitir errar. A gente quer começar com tudo perfeito, o cenário perfeito, o microfone perfeito, a fala perfeita, a comunicação perfeita, mas não tem como a gente começar com uma coisa perfeita sendo que a gente nunca fez. Como que eu quero que o meu primeiro vídeo seja perfeito se eu nunca gravei um vídeo? É uma coisa até cruel que a gente faz, mas eu sei que isso é bem comum, a gente costuma fazer. Isso também me deixou pensar numa coisa muito bacana, que hoje a gente ainda pode errar pequeno, porque a internet trouxe pra gente essa questão de ter muitos seguidores, de que isso é muito legal, muito bacana, né? E realmente talvez seja, não sei. Mas a gente perdeu meio que a percepção do que são as pessoas. Porque se a pessoa ela tem 50 inscritos, são 50 pessoas que pararam ali, clicaram no botão de se inscrever para querer ouvir o que ela tem a falar. E aí coloca essas 50 pessoas numa sala. Lotaria talvez uma sala, dependendo do tamanho. 100 pessoas. Não são 100 inscritos, são 100 pessoas que pararam ali para querer ouvir o que você tem a falar. Isso permite a gente errar pequeno. Hoje eu posso errar pequeno aqui. E se eu errar, eu vou consertar. Tudo bem, eu também posso errar grande. Né? Não estou falando que uma pessoa grande não pode errar, não é isso. Aquele poder de errar pequeno dá mais segurança para quando a gente for fazer algo maior, fazer algo para mais pessoas, a gente vai se sentir mais seguro ainda. Mas o que que faz isso é a prática. Não tem como a gente conseguir essa segurança antes de fazer. Então, é aceitar que a primeira versão ela vai ser ruim sim e tá tudo bem. E a sétima técnica seria não transformar um atraso ou uma tarefa não feita em um abandono. Porque o que a gente tem mania de fazer? A gente deixa de fazer uma tarefa, talvez não por procrastinação, talvez por alguma coisa que aconteceu, e aí a gente transforma aquilo ali como se aquilo fosse um traço nosso. Então, deixa de ser eu não fiz uma tarefa e passa a ser eu sou uma pessoa que começo tudo e não termino nada, por exemplo. Então a gente tem que ter essa sabedoria de que, poxa, hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer, ou então depois de amanhã eu vou fazer. Eu já não fiz por quê? Eu procrastinei ou realmente aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que me impediu de fazer, que são coisas bem diferentes. E agora eu vou entrar num ponto que eu faço muito isso, inclusive eu citei lá no início do vídeo, porque tem uma parte da procrastinação que ela parece produtividade, e se a gente não se policiar, se a gente não prestar muita atenção, a gente fica achando que está produzindo. Deixar de fazer as atividades que realmente vão mexer ponteiro para ficar fazendo atividade que não vai mexer ponteiro em nada, que não vai mudar em nada na vida da pessoa. Então, no caso de gravar vídeos, o que tem que ser feito? Tem que ser feita pesquisa? Sim. Tem que ser feito uma pesquisa de posicionamento, o que você vai falar? Sim, isso tem que ser feito. Só que quando isso aí já está feito e você transforma isso aí numa pesquisa infinita, você não sai dessa pesquisa, isso é procrastinação. E eu percebo que quando eu faço isso, eu tô querendo, ou melhor, eu tô com medo de errar. Eu tô fugindo da frustração que aquilo ali pode me causar. Isso é bem profundo, esse assunto tem muitas camadas, mas eu sou essa pessoa. Eu ficava fazendo a pesquisa, pesquisando, buscando o que falar e nunca começava. Só que como eu vou ter clareza do que falar se eu não começo? Porque talvez o que eu tô pensando em falar não vai agradar o público. E talvez eu vou ter que mudar no meio do caminho, né? Porque aqui a gente tá para servir pessoas. Então não é sobre o que eu quero produzir, é sobre o que o meu público quer escutar. E eu só posso saber disso depois que eu já tiver feito. Não tem como eu saber antes. A gente tem que tomar cuidado também com essas tarefas que a gente pensa que são tarefas que vão mexer ponteiro, mas que na realidade a gente está procrastinando para não fazer o que é mais importante. E tem um motivo. Aí você tem que pensar, no caso, o que seria o seu motivo e por que você está adiando essa tarefa. E aí uma pergunta que pode te ajudar, isso aqui que eu estou fazendo, isso tem que ser feito mesmo antes da tarefa principal ou eu só estou fazendo isso aqui para fugir da tarefa principal? Tem que se fazer essa pergunta e responder realmente com sinceridade. E quando eu olho para trás, eu percebo que a minha vida inteira foi isso que eu fiz. Eu fiquei fazendo muita coisa, eu quis fazer muita coisa, já tive muita vontade de criar várias coisas e algumas eu inclusive fiz. Só que eu desisti de todas essas coisas por conta dessas tarefas que pareciam ser produtivas, mas que na realidade não estavam influenciando em nada. Então eu estava querendo fazer uma coisa, mas fazendo tarefas que não iam mexer o ponteiro daquilo ali que eu estava querendo fazer.
Então, qual o resultado? Eu não via resultado nenhum. E, naturalmente, eu desisti das coisas. Então, a gente tem que ter muita clareza do que a gente está fazendo para a gente realmente identificar, porque isso aí pode acabar com sonhos que talvez, se a gente tivesse feito de forma diferente, talvez aquilo ali poderia ser realizado, talvez aquilo ali poderia dar muito certo, mas a gente ficou focando em tarefas que não iam mexer ponteiro. Hoje eu tenho muito essa clareza, eu não consigo voltar no passado para arrumar toda a bagunça que eu fiz lá atrás, mas eu consigo sim daqui para frente, no meu presente, fazer diferente para eu colher um resultado melhor no futuro. E a gente se vê num próximo vídeo.